dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, este livro. Agora estamos a fazer o estudo do Evangelho. No vídeo anterior nós falamos do prefácio do Livro dos Espíritos. No vídeo de hoje nós vamos falar do objetivo deste livro. E quem puder também possa adquirir o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque é bom nós termos para ler. Então, vamos fazer assim. O objetivo desta obra está na introdução, e na introdução deste livro nós temos o objetivo desta obra, a autoridade da doutrina espírita. Depois vamos falar no ponto 3, as notícias históricas, e no ponto 4 vamos falar um pouco da doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo e do espiritismo, digo. E por último vamos fazer o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos abordar assim estes temas de uma forma um pouco suave, um estudo, e neste estudo vamos ter que falar um pouco mais a fundo. Então começaremos assim. Ponto 1. Objetivo desta obra. As matérias contidas no Evangelho podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Então vamos só falar aqui o que são dogmas. Então, dogmas é ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa ou de qualquer outra doutrina ou sistema. São proposições apresentadas e aceitas como incontestáveis e indiscutíveis. Proposições apresentadas que sejam aceitas e sejam incontestáveis e indiscutíveis. Ninguém discute sobre isto. Na Igreja Católica Apostólica Romana é o ponto de doutrina, já por ela definido como expressão legítima e necessária na sua fé. Para a tradução. Então, se as 4 primeiras partes daquilo que estamos a falar anterior, os ensinamentos, os evangelhos podem ser divididos em a vida comum do Cristo, não é? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Ele diz assim: se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi motivo de disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se discutissem, as seitas nele teriam encontrado a sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, e eu queria que atentassem para este ponto aqui, que é muito importante, este parágrafo, que diz assim: para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça, é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que será o objetivo exclusivo desta obra. Tá? E continuamos. Todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade e necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé
em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso será, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidas, tornam-se então impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singeleza primitiva que lhe dava ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perderam uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência de detalhes e de circunstâncias em que foram emitidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos. Porém, em lugar de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real e em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível uma das outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Esse seria apenas um trabalho material que, sozinho, teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vista à sua aplicação de diferentes situações da vida. Isto é, o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais, pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as religiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que a doutrina espírita abre um novo horizonte para o futuro. Também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédios de diferentes médios. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão
seus ensinamentos por toda parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. E aqui temos uma nota de Kardec. Esta obra é para uso de todo o mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito, graças à relação estabelecida de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível. Daqui em diante, a lei evangélica ensinada por todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais e colocá-las em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Então, nós aqui lemos pontos que são importantes, mas temos aqui uma regra de conduta, que esta regra de conduta ela é sobre a nossa vida pública e privada. Não adianta nós sermos cristãos na rua e sermos tiranos em casa. Não adianta nós sermos cristãos nas igrejas ou nos centros ou sei lá, nos cultos e depois sermos outra pessoa fora, quando estamos de fora. Então, é uma regra de conduta que está logo aqui no parágrafo 3, que diz que é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundada sobre a mais rigorosa justiça. Não é? Então, e continua. É uma atenção que nós devemos ter para a vida, para nós próprios. Aqui diz que o Espiritismo se encontra por toda a parte da antiguidade e em todas as épocas. Se nós lermos, inclusive na própria Bíblia, falam de aspectos dos espíritos, mas as pessoas apenas leem e muitos não entendem e muitos talvez não lhes interessa entender também. Mas fala de muitos aspectos em que nós podemos ao longo disto tratar, não é? O caso, por exemplo, do Lázaro, o caso do rico e do Lázaro, do mau rico e do Lázaro, e vamos estudar mais à frente. Por enquanto, estamos apenas na parte introdutória, porque talvez seria bom que as pessoas lessem o livro, não é? E quem quiser solicita. Nós vamos pôr no nosso grupo do Telegram, vamos pôr lá os livros em PDF para quem quiser ler os livros, tanto o livro dos Espíritos como o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como a Gênese, como o livro dos Médiuns e como o livro Céu e Inferno, não é? Vamos pôr estes livros lá para que as pessoas possam ler. Pronto, ficamos por aqui neste pequeno estudo. Isto, como é uma parte introdutória, não há muito que se possa falar, está muito mais claro, portanto vamos ficar por aqui. Estejamos juntos no próximo vídeo, que assim seja.